Vai na linha do conhecimento. Sim. Paulo não é só Paulo, é igual Pedro e Peter. Pedro português e Peter inglês. Então vamos lá. Isaías capítulo 14. E o verso de número 12. Que vai tratar também do mesmo assunto. Isaías 14 e o verso de número 12. Sabe? Diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Quer dizer, já haviam povos e ele estava debilitando esses povos. Ou seja, estava tirando aquilo que eles tinham. Ou seja, estava matando. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Para um pouquinho, pense comigo. Ele está cuidando de um povo. O povo já está adorando ele. Ele já criou santuários para ele. Agora acontece que a gente percebe que alguns reis e alguns povos não aceitam adorá-lo. Então sofrem a consequência, ou a violência. Eu penso, a Bíblia não relata, mas eu penso comigo que alguém pode ter questionado e dizer o seguinte: será que tu és realmente poderoso desse jeito? Não é? Porque você está aqui. Quem garante que você vai para o céu e Deus não vai acabar? Porque existe um maior que você. E aí, como cresceu no coração, ele já se achava o maior, ele vai fazer o que agora? Vai tentar subir. E ele dizia no seu coração: eu subirei ao mais alto, não é? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, ele quer colocar o trono dele aonde? Acima de Deus. Né? Acima de Deus. Acima das Olha estrelas. como que o pecado torna a pessoa ignorante. Acima das estrelas de Deus. Lembra que quando eu falei sobre a questão de Deus, dá para medir o tamanho dele? Dá para saber o fim dele? Não, o boca aberta acha que dá. Não, eu vou subir lá, o calça curta, né? Vou subir lá e lá eu vou colocar meu trono. Gente, se ele subir, Deus está lá? E se subir mais além? Se for mais além? Mais além? Mas se ele quiser descer também, ele vai estar lá também. Vai estar lá também, não tem como. Bem, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Ele ainda quer achar um lugar para ele ficar do lado do norte, ou seja, de frente. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ó, defendendo de novo que ele estava na terra. Está dizendo: eu vou subir. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Ou seja, o que ele fazia com a terra? Ele estremecia a terra, causava terremotos, para judiar do povo que não o adorava, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. No meu livro, eu vou mais além, né? Porque como é ficção, aí minha mente viaja. Eu coloco o seguinte, que Lúcifer ele já estava nesse lugar e junto dele já havia os dinossauros. Então, se eu penso, a Bíblia não relata, não fala nada, a minha imaginação está no meu livro, que é possível que ele mantivesse esses animais presos, passando fome, e depois soltava dentro dessas civilizações para causar violência, tá? É uma imaginação minha. Eu fico imaginando esse reino como deveria ser, a situação que estava, tá? Ele assolava as cidades. E o mais interessante,
que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Olha que interessante, quer dizer que ele tinha escravos com ele. Ele já pegou e falou, não, vocês vão ficar comigo, sair daqui vocês morrem. Então ele tinha cativos, ele tinha escravos. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua. Então agora nós vamos entender esses dois versos. O que está querendo dizer? O profeta diz o seguinte, que quando Lúcifer caiu, ele já tinha escravos com ele, certo? Pessoas que estavam à disposição de serviço dele. Só que quando ele cai, esse povo também é destruído. Só que eles estão cativos de Lúcifer. Eles não podem voltar para a casa deles. Que na realidade, casa está se referindo ao corpo. Porque depois você vai ver aí que os reis, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra. Cada um na sua Casa. jazem, quer dizer que estão mortos. Cada um na sua casa, no seu próprio corpo. Ou túmulo. Quer dizer que, o que eu consigo entender? Que quando Lúcifer caiu, os reis que não adoraram a ele, que se mantiveram, falando, não, a gente vai ficar contra. Possivelmente alguns morreram, ou possivelmente na destruição que veio, né, acabaram morrendo. Só que esses povos, esses reis, morreram com os seus corpos, como qualquer ser humano que é enterrado, e logicamente esta alma foi levada para possivelmente o seio de Abraão. Exemplo, tá? Que como Abraão ainda não existia, foi para esse céu, que depois vai ser denominado como seio de Abraão. Entendido? Esses reis. Só que os cativos dele, os seres humanos que estavam como escravos dele, já não puderam mais voltar para os seus corpos, ou seja, eles não morreram, o corpo deles acabou-se. Eles se tornaram espíritos vagantes. Eles não têm corpos. O castigo que Deus determinou para eles é ficar como Lúcifer e não tem mais corpos. E a busca deles é tentar achar um corpo. Ou seja, dá-se o início aos demônios. Então esses demônios não são anjos caídos, como a gente já viu que os anjos caídos estão presos. Judas verso 6, 2 Pedro 2 e 4, acho que é isso. 3 e 4, uma coisa assim. Aí eles estão presos. Então anjo caído, porque o que a gente consegue entender na história? Lá em Apocalipse, vamos lá. Apocalipse verso de número 4. Apocalipse, quanto? Desculpa, capítulo 12, o verso de número 4. Tem tantos verso 4, né? Apocalipse 12, verso 4. Olha o que diz aí. Lembra de João quando nós estudamos Apocalipse? Que cada viradinha de cabeça ele pega uma parte da história. Nessa parte ele vai falar de Lúcifer quando Lúcifer sobe ao céu. É como se João ele pudesse ver o passado quando Lúcifer está subindo ao céu. Olha só. E a sua cauda levou o pós a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse um filho. Está se referindo a Israel e o nascimento de Jesus. Pode ver que houve uma perseguição para tentar descobrir aonde estava o filho para poder matar. Certo? Sim. E era o dragão. Então, o Lúcifer ele já está desde essa época tentando caçar o filho de Deus para poder acabar com a raça dele. Para acabar com a questão da salvação. Mas beleza. Quer dizer que quando ele subiu ao céu, já tinha anjos que caíram na lábia dele. E a gente percebe que esses anjos também tiveram um direito de livre-arbítrio. Um direito de escolha. O problema é que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Por quê? Você pode escolher hoje, mas amanhã você pode se arrepender. E aí você voltar atrás.
certo? Certo. Nós somos assim. Anjo não. O arrependimento para eles não existe. Feita a escolha, está determinado. A gente percebe que houve um livre-arbítrio dos anjos, ou seja, eles tiveram direito de escolha. Lúcifer subiu, e eu fico pensando assim, que ele fez a cabeça dos anjos, falou assim, gente, se vocês me ajudarem, eu vou subir lá, vou sentar no trono lá, e vou abrir as portas, vocês podem subir e descer à vontade, não precisa ter mais patente, porque para dar asa para a cobra, ele está doido, né? Ele quer que todo mundo suba ao pináculo do templo. Esse é o desejo dele. Depois fala, lança-te daí. E você se joga lá embaixo. Ou seja, ele está tentando fazer um complô contra Deus. Só que quando ele começa isso, Deus já barra e lança por terra. Então quando ele desce, ele não desce sozinho. Ele desce já com a terça parte dos anjos. Em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia se refere a nós, que vamos fazer parte desse terça parte. Eu já vi muita gente pregar, não, tá vendo essa terça parte que saiu do céu? Deus vai repor, somos nós que vamos ser repostos. Não, eu não vejo isso na Bíblia. Nós vemos sim uma nova Jerusalém, um novo trabalho, uma nova forma de trabalhar dentro do planeta. Isso depois do Apocalipse. Mas agora, ser coral, aí já não é função nossa. Fazer parte dos anjos, quem vai cobrir a terça parte são o quê? Os anjos. Nós somos anjos? Não. Só que essa terça parte desceu à terra. E quando desce à terra, a gente viu, ficaram presos. Só que Lúcifer ficou solto. Ele perdeu a sua característica de anjo, ou seja, o querubim, pode ver que ele é deformado. As pedras, no caso. Perdeu tudo. Todo o poderio que ele tinha se extinguiu. A tal ponto que agora ele, até a Bíblia fala aí, que todos os reis que contemplarem virão. Era esse que fazia tremer as terras, que fazia tremer os reinos? Ou seja, já não tem mais poder. Para os reis agora falou, opa, agora estamos livres. Só que esqueceram que eles foram como um relâmpago, descendo sobre a terra. E houve um cataclisma geral. Muita gente morreu. Aqueles que estavam seguindo Lúcifer, que eram seguidores dele, perderam seus corpos e se tornaram espíritos vagantes. E aqueles que estavam com corpos e morreram, o corpo foi sepultado e acreditavam numa esperança, acreditavam numa vida pós a morte, ou seja, morreram nessa esperança, estão aguardando também, juntamente conosco, depois o arrebatamento. Então, quando nós chegarmos na glória, porque a Bíblia fala assim, que serão tantos como... Então, por aí você já consegue imaginar a quantidade. Porque se nós pensarmos na nossa população, só na nossa geração, a gente consegue ficar no biquinho da praia. Essa terça parte aí que desceu junto com eles eram anjos. Eram anjos. E eles que viraram os demônios? Não. O que viraram demônios são os seres humanos que estavam na terra. Por quê? Os anjos caídos, vamos lá. Judas, verso 6. Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, deixaram o céu, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Então eles estão presos. Vai comprovar ainda 2 Pedro 2 e 4. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, então agora eu tenho uma doutrina. Porque a partir do momento que eu tenho vários versos bíblicos, eu formo uma doutrina. Ou seja, anjo caído estão presos. Ok? Todos que caíram do céu ficaram presos, menos Lúcifer. Mas os homens que estavam aqui, que eram adoradores de Lúcifer, se tornaram demônios. Aí quando fala adoradores, aqui diz que é cativo. O
cativo, será que não era contra a vontade ou era cativo no sentido de adepto, de seguidor? É porque eles se tornam cativos agora dele. Porque com a queda dele, automaticamente eles vão ficar presos com Lúcifer. Os demônios estão presos com ele. Não tem como fugir dele. Pode ver até que o endemoniado de Gadara, quando Jesus aparece, ele já falou: Senhor, o Senhor veio antes do tempo. Ele já sabe até o tempo que vai acabar para eles o sofrimento. Porque eles vivem num sofrimento. Mas isso vai acabar, porque acabar em termos, né? De andar tentando buscar corpos, eles vão ser lançados no inferno. Esse vai ser o fim dos demônios também. Não, Lúcifer e os demônios. Os Como demônios anjo são, caído, sim. demônios são seres humanos da quarta geração que serviam a Lúcifer. Anjo caído estão presos. Entendido? Eu não entendi por que os anjos caídos estão presos e só Lúcifer ficou solto. Sabe por quê? Vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 9. Senhor da glória. Verso 1. Misericórdia. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Quem é? O cara já curou. Nariz. E foi-lhe dada a chave do poço do... Abismo. Ou seja, como ele é querubim e estes anjos estavam numa patente menor, ele agora vai soltá-los. Por quê? Porque agora vai ter que tentar todos os seres humanos da terra. E ele sozinho não vai dar conta. Então ele precisa dos anjos caídos agora. Então esses anjos caídos ficaram presos há milhares de anos. Não é? E aí, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça, poço como fumaça, uma grande fornalha como fumaça, e depois escureceu o sol e o ar. O céu se escureceu por completo, não tem mais sol. E da fumaça vieram gafanhotos, que é exemplo de que são milhares. E aí, lá no verso 5 diz assim: e foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por só 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Só 5 meses. Tá? Ou seja, eles vão ser soltos lá no Apocalipse por causa do juízo. Para quê? Para justamente tentar os seres humanos que aqui ficaram, que não subiram no arrebatamento. Quer dizer, já teve a segunda leva. E esse povo não foi, vai soltar os anjos caídos. Agora você imagina, Lúcifer com esse grupinho de anjo caído e mais os demônios. Agora o que vem pior. Capítulo 14, verso 14 do capítulo 9. O qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E agora pode perceber que é um arcanjo que vai buscar esses anjos, que vai soltar. São 4, ou possivelmente com a mesma patente de Lúcifer, ou maior. Então, vamos pensar, vou ter 5 Lúcifer no planeta, mais milhares de anjos caídos, e fora os demônios. Mas graças a Deus nós estaremos junto com a glória do Senhor no primeiro arrebatamento. Amém? Meu Deus, acho que Jesus já voltou, né? Aí o que acontece? Jesus, misericórdia. Pastor, se fala que ele estava no Jardim do Éden, aqui já no Apocalipse se fala que ele fala que viu uma estrela caída do céu na terra. Sim. A mesma de Isaías. Quem que caiu na terra? Vamos lá para Isaías 14, verso Ele 12. estava no Jardim do Éden? Sim, mas ele subiu, não foi? Ele subiu aqui, então no caso ele subiu. Vamos lá, olha lá no verso 13, do capítulo 14 de Isaías. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Lá no Apocalipse ele já está lá no céu. Ah, tá, ele subiu daí. Ele subiu. Só que agora ele vai ser lançado, porque no céu não entra pecado. Então de lá ele já é derrubado. Quando ele é derrubado, todos os portais do céu se fecham. Ele nunca mais vai poder entrar. E a partir daí, nenhum homem também sobe. Só vai subir um, que é santo, e que abre todos os portais para chegar ao encontro do Pai. E um dia nós vamos chegar lá e ele vai dizer: está aqui, Pai, todos aqueles que foram de Jó, Hã? que Satanás estava de rodear a terra. Primeiro céu, primeiro mundo espiritual, terra.
Ou seja, os anjos estão aqui. E nesse mundo espiritual também existe o quê? As potestades, como que dá lá em os principados e tal. Então tudo aqui nesse mundo espiritual. Quando a gente fala de céu, de subir para onde os anjos estão, é justamente o lugar, ou seja, a presença de Deus está. Só que nesse mundo material existem as potestades. Está aqui. Pode ver que ele vai se falar com Deus, mesmo depois de caído. Ele vai falar com Deus e fala, Senhor. Aí Deus fala com ele, tá vendo lá meu servo Jó? Também, o Senhor dá tudo para ele. Vamos arrancar um pouquinho para ver. Aí Deus fala, então arranca tudo que ele tem, mas só não toca na vida dele. Aí vai e Jó faz o quê? Jó adora o Senhor. Aí ele volta de novo. Aí Deus fala, tá vendo? Você me fez arrancar as coisas de Jó, mas Jó ainda me adorou. Ah, também, toca no corpo para ver. Porque o homem quando toca no corpo já era. Aí fala, então toca, só não tira a vida. Perdeu tudo. E mesmo assim, continuou adorando ao Senhor. Jó é um exemplo nosso. É um exemplo para nós. É melhor, irmão. Porque não. Então, ou seja, Lúcifer estava, tentou subir, fez a cabecinha dos anjos, desceu, os anjos mesmo. Os que estavam na terra, que adoravam a ele, viraram demônios, que são milhares. Por isso que os demônios, eles querem entrar em corpos. Ou seja, pode ver que até o endemoniado gadareno, quando Jesus expulsa, eles primeiro fala, Senhor, manda a gente ir para a manadinha de porco ali, não é? Deixa a gente entrar. Aí vai o Marcos Feliciano e fala assim, é porque os demônios são da água. Pode ver que quando eles jogaram os porcos foi aonde? Na água, porque o corpo do ser humano é 90% de água. É onde os demônios ficam, na água. Ai, mano, pelo amor de Deus. Falou, se quiser eu mando até o vídeo para vocês verem. O bom que a internet ela salva tudo. Deu para entender? Mateus 12:43, aí ele fala justamente desses demônios que quando vem um corpo vagando, a casa vazia. Mateus 12. Esses demônios que os brasileiros colocaram esses nomes aí. Olha, gente, é assim, né? Tranca-rua, Pombagira, Zé Pilim. Isso tudo é nome de brasileiro dado aos demônios. Quer dizer que o nome dele é Zé Pilim? Gente, eles estão no planeta há quanto tempo? Né, pastor? Tem até o quinto dos infernos. É. Então, assim, tem, Demônio da marcha ré. tem tudo. Mas isso aí pode deixar muito bonito. Para todos os O gostos. cara veio, estava lá apertando a cabeça do cara para expulsar o demônio. O cara tá com a cabeça desse tamanho assim, conversando. Aí o cara veio orar por mim e falou, filho, você quer orar, pode orar daí. A mão na minha cabeça não põe não. Aí eu comecei a andar para trás, ó, esse irmão tá com o demônio de marcha ré. Sai de ré, Satanás. Olha o demônio caranguejo. Aí que eu falo. Sai de ré. Agora, a marada vai lá para os Estados Unidos. Ah, tá com o Zé Pilintra. Quem vai falar o que é? Fala em inglês, Zé Pilintra. É nome próprio. Não tem como, gente. É assim. E o que é interessante, por exemplo, tem várias situações em que eu falo assim, os demônios, eles sabem agir na Terra, eles já tiveram corpos. E quando eles pegam o corpo de uma pessoa, eles conseguem fazer ativar características naquele corpo que nós, como humanos normais, não conseguimos. Tem uma força sobrenatural. Então, provavelmente eles seriam mais fortes, então. Possivelmente seriam mais fortes, só que há um porém. O demônio, ele nunca vem sozinho. É legião, né? Eles são legiões. Então, quer dizer, quando ele entra no corpo, eles têm uma força muito maior. Só que assim, o desgaste do corpo humano também é maior. Pode ver que você não vê um pai de santo com mais de 80 anos. Ele sempre morre com 40, 50 anos. Por quê? Desgaste do corpo. Ele deixa aberto, né? São um cavalo, né? Deixa montar, vai montando, vai montando. Até o pangaré não aguentar mais, aí já era. Né?
Ai, Jesus. Por quê? Se os seres humanos da época que adoraram Lúcifer, né, no caso, eles viraram um demônio, então eles tinham ciência que só tinham que adorar a Deus? Sim, isso é bem claro. Por isso que alguns reis não fizeram. Por quê? A ideia inicial seria Lúcifer proteger, para que não entrasse a maldade, ou seja, eles já adoravam a Deus. Então, é Deus colocar um anjo e falar, não, você vai cuidar deles, para que eles me adorem. Só que ele inverteu. Então, alguns falaram, não vou aceitar isso, porque a adoração tem que ser somente para Deus. E pode ver que ele vai fazer isso com Jesus, lá na tentação. Não é? Ele chega e fala assim, ó, tá vendo todo esse reino? Ah, vamos lá. Mateus capítulo 4. 4. Mateus capítulo 4, verso 1, para a gente já fechar com chave de ouro. Ainda tem coisa. Mas você ia falar Mateus outra coisa, não é? Mateus 12:43 primeiro. Mateus 12:43, vamos lá. É que começa a falar uma coisa que não falou. É que às vezes faz uma pergunta, eu vou e esqueço do resto. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Onde ele vai buscar repouso? Em outro corpo. Ele vai buscar, ele não consegue encontrar. E não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa. Onde era a casa dele? Era um corpo, mas como ele perdeu a dele, ele já está habitando no outro, ele já fala que é a casa dele. Ou seja, em algum ser humano. Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada. Quem que varreu? Quem que adornou? Espírito Santo. Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele é educado. Ele só fica na casa se você permitir. Ele não é igual ao demônio, que ele entra e fica. E faz estrago. Só consegue sair em nome de Jesus. Não é o sangue de Jesus, irmão. Mas o sangue de Jesus tem poder. Não. O que tem poder é o nome de Jesus. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário por nós. Tudo a Bíblia deixa bem claro. Vocês expulsarão o nome em nome de Jesus. Acabou. Então, tem que conversar com o demônio? Para quê? Fala o nome da sua igreja. Que igreja? Ver como é que o cara tá, saber da vida dele. Então, quer dizer, se você perde o Espírito Santo, aqueles que viviam na... Porque é assim, gente, o demônio também, ele não vai entrar sem você dar liberdade. Sem a permissão, né? Sem permissão. Por quê? Ele só entra quando é permitido. Ele não entra quando não é permitido. Pode ver que muitos, por exemplo, ateus, são endemoniados? Não, porque eles também têm a mente fechada, ou seja, eles não dão essa liberdade. Lógico que isso precisa ser trabalhado muitas das vezes. E quando é liberdade, o demônio entra. E ele não entra sozinho. Ele entra com mais um grupo de pessoas. Entendido? Então só dá legalidade para ele no caso do pecado, então? Um exemplo disso seria as drogas, seria a bebida, pecado, situações assim que podem abrir portas. Você vai no centro, você está No centro. Você vai no psicólogo, ele começa a te fazer um tratamento para poder ter luzes, para poder fazer. Nós precisamos abrir as portas da sua mente. Fique esperto, porque você está dando a chave para ele, ele vai abrir. Tá? Por isso que eu falo, se você tiver que ir a um psicólogo, vá a um psicólogo de confiança, que você realmente crê, de preferência evangélico, né? Não do reteté, mas daquele crente que é o Senhor. Furto, roubo, assassinato, prostituição, esse tipo de coisa? Sim. Porque isso dá, assim, eu falo que às vezes a pessoa, por exemplo, em depressão, ou às vezes ela está fragilizada por uma situação, e ela muitas vezes está buscando anseio por algo, são oportunidades que podem surgir. E ele sempre vai estar enviando setas. Abriu a porta, eles entram. Aí a hora que eles entram, aí não tem mais como você controlar. Por quê? Porque daí eles assumem o controle da sua vida. E esse é o problema. Professor, esses dias eu passei por uma terapeuta
E aí a primeira coisa que eu perguntei foi isso pra ela, qual era a fé dela. Porque eu já quis deixar claro pra ela o que eu acreditava, que eu queria me abrir a respeito de um assunto, mas que ela não entrasse na minha fé. Aí ela já falou pra mim que sim, que ela acreditava na mesma coisa que eu e não interferiu nisso. Porque eu falei, eu não quero vir aqui pra ter dúvida a respeito do que eu acredito. Né? Mas é uma realidade. Por quê? Isso é uma coisa muito perigosa. Eu falo que a mente ela é algo muito perigoso. Então, às vezes, a pessoa ela pode fazer com que você abra essa porta. E aí, os demônios podem entrar. Então, é muito complicado. Então, assim, é lógico, gente, vocês não precisam temer, porque a Bíblia deixa bem claro, não é? Que quem está debaixo da tenda do Senhor, nenhuma praga chegará. Então, se você está diante do Senhor, servindo ao Senhor, por favor, não vá chutar macumba. Tá? Ah, pode pegar macumba? Não. Não precisa, Não vai ter né? problema, não tem necessidade de você chutar. Não tem necessidade. Respeite a fé daquela pessoa. Respeite aquilo que ele está fazendo. Mas assim, não vai te interferir em nada. Eu nem o irmão mandou um áudio para mim esses dias, hoje, que da irmã que achou um arquinho, falou, nossa, esse arquinho agora é endemoniado, ele andava pela casa até o arquinho. Depois eu mando o áudio para vocês. Mas vamos lá, capítulo 4 de Mateus. Ô pastor, é por isso que alguns cultos, principalmente igreja não pentecostal, que eles ficam invocando e eles vêm mesmo. Que nem uma vez perguntaram a mim, na sua igreja não tem esse, não você expulsa demônio? Eu falei, eu expulso se ele vier, mas eu não convido. Por que eu vou convidar demônio? É porque geralmente assim, você vê, mas eu assisti umas 2 vezes, mas você vê que eles ficam invocando, eles ficam chamando, né? Sim. Por quê? Porque eles querem uma apresentação. Eles querem um show. E faz parte, né? Ou seja, é a mesma coisa lá atrás que Lúcifer fazia. Tem os artistas. Um outro dia eu estava assistindo e às vezes eu olho assim em alguns canais, a minha esposa fica brava. Mas eu acho interessante, eu acho legal a hora que acontece. Aí, eles vão expulsar o demônio de uma mulher. A mulher está com uma camisetinha só de balsinha aqui, né? E de saia. Aí o demônio pega ela, né? Aí o demônio pega ela e ela começa a rolar no chão. Só que, a hora que a alcinha cai, ela já rapidinho. Por quê? Não vai mostrar os seios, né? O demônio está preocupado com isso? Não está no pacote. Só foi contratado. Não tem. Esse é mais caro. Mas é como uma vez, que eu contei até ontem para a irmã, que é a irmã Vanessa, né? Que um rapaz, ele participava desses negócios, de centro espírita, tudo, e ele foi na igreja comigo. E aí ele perguntou, né? Manifestou o espírito mal lá em alguém e os irmãos foram e repreenderam. Aí eu falei assim, mas por que vocês repreendem? Tem que deixar ele, porque se ele está querendo falar, tem que deixar ele falar e tal. Então as pessoas não entendem quem é daquele lugar, né, do centro espírita, eles acham que tem que deixar manifestar mesmo. Porque foi assim que eles aprenderam. Gente, uma coisa que vocês têm que ter ideia, as pessoas que morrem hoje não ficam vagando. Isso é bem claro. Ou desce para o Hades, ou vai para o paraíso. Não tem meio termo. Agora, o que existem aqui são espíritos vagantes, que já estão aqui há milhares de anos. E eles são craque em imitar. Escrita, fala, eles sabem aonde as coisas estão. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Onde está o Ele arquinho. pega as pessoas, né? Ontem a irmã estava contando para nós, eu vou aproveitar o testemunho dela, que o demônio pegou um rapaz lá e o pastor foi expulsar, né? Só que o pastor já estava em pecado. Aí o demônio começou a falar os pecados do pastor. Pastor, cala a boca, diabo. Eu chorei aí, mano. Fofoqueira! Não tem como, né? Eu falo isso, que teve uma vez lá em Piedade, ele estava numa igreja, aí até esse pastor comentava. Lá tinha um pastor chamado Pastor Raimundo, e ele era um homem, assim, um homem que servia a Deus de coração mesmo. Eu falo, nunca vi um pastor igual aquele homem. De, por exemplo, a pessoa morrer, ele tem que ir lá, porque lá em Piedade a empresa de velório lá, a funerária, não ia atender, não ia buscar o corpo.
Ele ia buscar o irmão que morreu, ele ia lá buscar, lavava o corpo, punha a roupa, trazia para a funerária, limpinho, arrumadinho, e falava, a gente vai fazer o culto aí, já o culto fúnebre e acabou. Então era um pastor dedicado. E aí um dia o demônio pegou um rapaz lá no meio do sítio, aí mandou 2 presbíteros para atender. E os 2 presbíteros ficaram, e nada, o demônio sair. Ele pegou, catou o celular e ligou para o pastor Raimundo. O pastor, vem aqui que a gente não está conseguindo. E eles tentando expulsar. Aí o pastor Raimundo falou, não, dá 5 minutos, eu estou chegando aí. Aí quando ele encostou o carro na frente da casa, o demônio falou assim, bem, agora eu vou embora que o Raimundo chegou. E o demônio foi embora. Quando o pastor entrou, falou assim, onde está o rapaz? O demônio, não, o rapaz já tinha voltado. Ficou, não, o que aconteceu e tal. Falou. Aí os irmãos, nossa, irmão, o pastor tem unção. Daí o pastor falou, que unção, irmão? Vocês que não estão consagrando a vida de vocês. E é uma realidade. Então, você tem que estar consagrado. Você tem, porque a Bíblia mesmo, Jesus mesmo disse que só existe uma certa caça de demônio que só sai com jejum e oração. Tá? Para isso serve o jejum. A irmã está provocando, irmãos, ó. Pastor, mas não é de oração forte? Eu não sei onde é essa academia, irmão. Consegue fazer oração Tem forte. gente que fala, né? Tem gente que fala. Não tem oração forte. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Eu sei biblicamente a oração. Irmã, eu acho que é igual da igreja da irmã aqui. Se o dízimo for grande, a oração é forte e capaz de expulsar. Agora, se o dízimo for pouco, você não consegue expulsar. Biblicamente é só Não, oração. irmão, mas eu não estou fazendo muita oração não, porque lá no céu vai ter comida, então eu estou comendo aqui. Vamos lá, capítulo 4 de Mateus. Ajuda, Jesus. Ajuda. Verso 3. E chegando-se a ele, o tentador, o diabo já está caído, certo? Puxando. Disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus está com fome. Por quê? Passou 40 dias sem comer, mas ele bebeu água. Senão ele estaria com sede. Ele, porém, respondendo disse, não está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, é de quem os reinos? Jesus retrucou isso que ele falou? Não. Falou, ô seu mentiroso, não é seu não. É dele? Sim. É dele, o mundo jaz no maligno. Por quê? Desde que ele caiu, ele já acha que tudo é dele. Por quê? O reino daqui da terra já era dele. Era o trabalhar dele. Só que ele caiu. Então hoje ele trabalha, só que de forma diferente, porque ele não tem poder e autoridade para isso. Mas ele consegue fazer e convencer as pessoas, governantes, reis e tudo mais. Até no Apocalipse, quando os 10 reinos se formarem, para formarem o grande governo do anticristo, alguns reinos não vão aceitar. Por quê? Porque não vão aceitar porque sabem que é o anticristo. E ele vai lutar contra esses reinos. Da mesma forma que foi no passado, ele vai operar de novo, tá? Então, volta lá. Eu já ouvi falar, assim, bastante gente já falou que o Lúcifer, né, o inimigo, ele só não vê o nosso pensamento, mas o resto ele vê tudo. Por exemplo, sabe o que a gente faz, essas coisas, isso ele tem, diz que ele é Sim. onisciente. Não. Não é. É onisciente. Porque assim, não também. Assim, oni quer dizer único. O único que está presente em todo lugar, quem é? Deus. Então, onipresente. Onisciente, o único que sabe todas as coisas é Deus. E onipotente, é o único que tem todo o poder. O diabo não tem poder. Ele acabou, não tem mais nada. Lógico que ele trabalha com o que tem. É que ele é rápido, né? Ele é rápido.
Ele sabe agir de forma assim extraordinária. Tal ponto que ele perdeu o seu corpo de característica de anjo. Porque anjo não pode incorporar em ninguém. Não incorpora em ninguém. Que nem você assiste aquele Supernatural lá. É isso, né? Supernatural. Que o anjo entra de posse no corpo de uma pessoa. Isso não acontece. Em nenhuma parte da Bíblia você vê anjo tomando posse de corpo. Por quê? O anjo tem o seu próprio corpo. Ele se materializa. Lúcifer tinha essa capacidade. Agora ele não tem mais. Ele também se tornou um espírito vagante. Ele perdeu a sua característica de anjo. Ele entrou em Judas. Aí ele entra em Judas. Por quê? Lúcifer ele faz um trabalho mais aprimorado. Por exemplo, vamos pensar no Zé da Roça lá que é crente. Por que ele vai se preocupar com o Zé da Roça? O que o Zé da Roça vai fazer? Nada. Mas pensa num crente que está dentro do poder, cuidando de um governo, cuidando de uma cidade. Aí a coisa muda de figura. Eu posso colocar leis, eu posso colocar regras. Não estou dizendo que ele não vai tentar o Zé da Roça. Não é? Mas, ou seja, quando você olha o trabalhar dele, ele age de forma extraordinária. Ele é rápido. Tem uma sabedoria muito grande. Ele é inteligente. E assim, ele conhece a gente. Às vezes, nós somos boca aberta. Eu vou orar, Senhor, eu preciso de tal coisa. Põe em pensamento, meu irmão. Por que o diabo precisa saber? E ele vai lutar contra. Pastor, a minha tia, ela é de uma certa denominação, e ela fala sempre que o diabo não tem poder para saber o que a gente pensa, mas porém ele solta coisas no nosso ouvido e os nossos olhos mudam de... ele consegue ver pelos nossos olhos. Ele faz uma análise corporal. Outra coisa. Às vezes, ele coloca até pessoas para o seu lado e começa a te cutucar, viu? O que você está falando? O que você quer? O que você deseja? Aí você solta. Aí ele fala, então agora eu sei. Então, quando só choramos na presença do Senhor. Oi? Quando só choramos, sem falar nada. Só falar mentira. Você começa a chorar e fala. Ou seja, porque eu falo assim, eu posso orar falando? Pode, não há problema nenhum. Só que assim, às vezes tem coisas que é melhor você deixar quieto. Deu para entender? Porque o inimigo vai trabalhar contra? Vai. Então seja esperto. Mas a gente aprende na igreja evangélica pentecostal, cai fogo do céu. Ai, não tem que gritar. Ai, tem que pular. Ai, tem que fazer voz alta. Não, para. Deus não é surdo. Você não precisa contar para ninguém. É a sua oração com Deus. E Jesus ainda diz que a melhor oração é aquela que você entra no seu quarto, fecha a porta e você ora em secreto. E em secreto Deus te responde. Porque Ele sabe até mesmo antes de você falar. Aí Jesus, pastor, estava falando falando da sinceridade, na verdade, né? Porque hoje muitos oram como os fariseus, meu Deus, o jejuei, meu Deus. Para ele deu um exemplo do quarto, né? Sim, porque os fariseus ficavam orando de pé, falando alto. Agora é na live. Só Deus na causa, né? Mas beleza, vamos lá. Lucas 10, 18, eu vou ler aqui para ir mais rápido. Olha só aqui para mim. Nossa. Dá para ler? Dá para ler? Dá. Paga mais um. Só não vai dormir, hein? Vamos lá. Lucas 10, 18. De fato eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aí o que acontece? Possivelmente quando ele caiu, houve uma destruição total no planeta. Tá? Ah lá, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12 e 9. Verso do... Cadê? Judas, nós já lemos, 2 Pedro, nós já lemos também. Jó capítulo 3, verso 4 a 9, diz assim, ó. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo que pode enegrecer o dia, aquela noite que dela se apodere densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses.
seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem naquelas que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar o monstro marinho. Quem é o monstro marinho? Quem é o Leviatã? Simbolicamente, Calçapulho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Quem são as estrelas que caíram? Não! Os anjos caídos. É duro de quebrar esse paradigma, pelo amor de Deus. E ela espere a luz, e a luz não venha, e não veja as pálpebras nos olhos da alva. Jeremias capítulo 4, 23 a 28. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Opa, onde a gente viu sem forma e vazia? Olha o que Isaías está fazendo, está mostrando para nós o que aconteceu. Oh, glória! Jeremias está mostrando para nós o que aconteceu lá atrás. Também os céus não tinham a sua luz, e as trevas tomavam conta de tudo. Observei os montes, eis que estavam tremendo. Por quê? Abalou? E todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não há consumirei. O que ele quer dizer? Ele vai destruir, só que uma parte vai permanecer. Ou seja, se todo o planeta houve uma destruição, numa pequena porção ficou um grupo. Por quê? Por que ficou um grupo de pessoas? Porque ele ainda vai criar a quinta, que vai se encontrar com a quarta, que depois vai se encontrar com a sexta, e vai dar essa mistureba toda para nós. Beleza, deixa eu lá. Por isso, lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porque assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ou seja, o planeta está em trevas. Aí agora a gente volta lá para Gênesis, capítulo 1. E a terra estava sem forma e vazia. Depois de milhares de anos, aquela populaçãozinha que sobrou, ela cresceu. Aí Deus então agora começa a reformular o planeta. Já começa a surgir a luz. Por quê? Não havia luz porque as trevas estavam tomando conta de tudo. Havia água por todo lugar. Aí vocês vão perguntar, mas onde estava esse povo? Possivelmente do outro lado, quem sabe? Não é? A Bíblia fala que de todo ele não destruiu. Então agora ele vai reformular uma parte. E aí ele forma a quinta geração, que é o José e Maria lá. Depois, de alguns anos depois, mais ou menos quase 1 milhão de anos depois, ele vai criar o Adão. Deu para entender como ficou esse grupo de pessoas? Belezinha? Olha lá, e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, mas de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui aparece a quinta geração, aproximadamente 600 mil a 1 milhão de anos atrás. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão é criado, a sexta geração. E isso possivelmente em torno aí de 10 mil anos. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Homo sapiens há 600 mil anos. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e tornou-se alma vivente. Adão há mais ou menos 6 mil a 10 mil anos atrás. Plantou o Senhor Deus no jardim do Éden na direção do Oriente, que havia formado, e tomou, pois, Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deveria ser bonito ou mais bonito do que isso que está aí. Gênesis 6 e 4, naquele tempo havia gigantes na terra, depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Mistura de 3 raças. Vai surgir o quê? E esse aqui é o gigante atual, né? É um gigante atual. Agora, olha a alçada desse. Que é um fêmur que foi encontrado. Tá? Então, quer dizer, era um homem
realmente gigante. Essa mistura de raça surgiu a geração que hoje existe sobre o planeta. Bem, e aqui nós encerramos essa parte toda escrita e depois vocês podem ler em casa, ok? Pode acender a luz para nós. Já mandei. Amém? Dúvidas? Só que os 142. Cada dia ele fala uma menos, né, irmão? 441, 440. Próxima aula a gente entra no pecado. Oh, meu Deus. E a salvação. Amém. E se falar que os anjos caídos são os irmãos, Misericórdia. Ai, eu já tô nervosa de novo. Ponteiro é aquilo que se viu. É um vale cheio de plantas. Aqui, né, Maria? Amém?